Abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 9. Vamos nos colocar em reverência à palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim em Filipenses 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam uma boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz estará convosco. Pai amado, nós te damos graças por essa noite e pedimos, ó Pai querido, suplicamos com toda a reverência, Pai, para que a sua palavra seja entendida e revelada a nós. Que o seu Espírito, Senhor, que está no meio de nós, está entre nós, possa agora nos ajudar a entender e a viver a sua palavra na plenitude, em nome de Jesus. Amém? Confesso que no começo do louvor eu estava meio aleluiado. Sabe o que é aquele aleluiado, né? Você viu que eu dei uns glória a Deus e um aleluia ali? Só eu. Depois teve mais uns aí. Nós vamos se reunir todos aleluiados num canto e vamos começar, né? Aleluiado é bom, né? É bom você tá bem com Deus, né? Você está bem assim. Você está bem de fato. E depois aqui na pequena ministração do Júnior a respeito dos dízimos, né? É uma verdade concreta. Deus vai dar o crescimento às nossas vidas, especialmente no sentido aqui de nos suprir em todas as nossas necessidades. Agora, pensa comigo, e é isso que eu quero compartilhar hoje à noite, nessa noite com vocês, a respeito das coisas que vêm do alto. Por isso que eu falei que eu estava aleluiado, né? Porque as coisas que vêm do alto nos deixam felizes. Pelo menos para mim é assim, né? Tudo que vem de Deus é motivo de felicidade. Inclusive o quê? A exortação e a correção de Deus. Porque Deus corrige e açoita quem? Quem? Diga para o seu irmão do lado aí, Deus surra quem ele ama. Né? Às vezes a gente vê aí no mundão pelo contrário, né? Mas Deus dá uns cascudos em quem ele ama. Porque Deus quer que os seus filhos permaneçam o quê? Juntinho com ele. Além de fiéis a ele, mas perto, próximos a ele. Deus corrige a quem ama. Pensando nas coisas do alto, é o título da nossa mensagem hoje. Pensando nas coisas do alto. Amados, quem aqui tem, deixa eu ver, neto? Neto? Quem tem neto? Então, ninguém tem neto? Ah, melhorou. Só 3, 4, 5. Começou a melhorar. Eu não sei por que a gente faz essas perguntas, ficam tudo se escondendo, né? Eu quero ter neto, mas os dois que estão
já no processo, não querem saber de neto. Então nós vamos ficar um tempo sem neto. Eu queria já, né? Porque diz que neto é uma coisa muito muito boa para avô, né? Que avô estraga neto, daí dá para o pai cuidar. Então, neto é muito bom. Quando nós somos avós, nós não podemos substituir, não podemos tomar o lugar da paternidade, né? Mas quando nós somos avós, deve ser uma maravilha. O neto começa a torrar muito, você já passa para a mãe e para o pai, né? Que é neto, não é filho, não é assim? É uma maravilha. Quantos de vocês, então eu estou falando aqui para poucos avós, mas eu creio que estão falando para pais, para tios, para titias, no bom sentido, as titias, né? Toda essa galera aqui, então dá para entender bem o que nós vamos falar. Quantas vezes, eu já me vi em uma saia justa, não que eu use saia, mas conforme o ditado, eu já me vi numa saia justa com algumas perguntinhas dos pequenininhos. Vocês já não se viram? Né? Aqueles bem pequenininhos assim. Que chegam com umas perguntas para a gente que a gente dá uma balançada. Você já não... Quem já passou por isso aqui? Deixa eu ver, foi só eu? Aí, já está melhorando, você viu? Aquelas criancinhas que chegam assim, fazem umas perguntas estranhas, uns negócios que você... Por quê, né? Umas perguntas que não tem resposta, às vezes, né? Você fica pensando, mas, meu Deus, é verdade, e daí como é que você responde um negócio desse? Né? Como é que você responde ela? Você enrola, porque você é grande, você sabe enrolar o cara, então você acaba enrolando a criança, né? Não mentindo, enrolando ela. Mas e a criança fica ali, insatisfeita, né? Insatisfeita. Amados, eu estava lendo uma historinha, tive que dar risada até, né? Mas é muito importante. Um avô foi pego numa saia justa dessa aí, né? O netinho chegou para ele e perguntou assim: vô, é daquelas histórias que coloca a pessoa em xeque-mate, né? Perguntou para o avô assim: avô, como é que é o negócio? A gente pensa com a cabeça ou com o coração? E aí? Qual que é a tua resposta? Você pensa com a cabeça ou com o coração? Qual seria a tua resposta para um netinho teu? Para a criancinha tua? Talvez você possa falar assim: eu penso com a cabeça, menino, né? Você pensa com a cabeça. Aí você começa a querer explicar. Porque aqui estão os neurônios e não sei o quê. Você acha que uma criança de 3 anos de idade, 4 anos de idade, vai querer saber disso? Ou vai entender disso? Nós temos que ter a sensibilidade com essas perguntas. E foi o que esse avô teve, né? Ele diz assim, parou? Que pergunta, né? Mas mais interessante nessa historinha é que quando o avô pensou em responder, talvez ele respondesse com a cabeça, né? Quando ele pensou em responder, a criança respondeu. Sabe qual foi a resposta da criança? Olha que resposta. Dificilmente nós pensaríamos numa resposta dessa. Vô, na igreja nós pensamos com o coração. Na escola nós pensamos com a cabeça. Que tal? Não é fantástica essa resposta? Aí a história se desenrola, né? O avô quis saber quem que era a professora da escola dominical, o que ele aprendia na escola dominical, o que ele aprendia na escola, para saber de onde que saiu essa resposta maravilhosa, que até ele ficou de boca aberta. Com uma pergunta, não tanto com a pergunta, mas mais com a resposta, que o próprio neto acabou dando, né? A gente pensa com a cabeça na escola e com o coração na igreja. Mas voltando à pergunta original, voltando à nossa pergunta original, a gente pensa com a cabeça ou com o coração? Pergunta para o seu irmão do lado aí, o que você pensa? Hein? E o Chicão? O Chicão está preocupado com a resposta. Não é? Talvez, irmãos, a resposta de um filósofo,
a resposta de um sociólogo, a resposta de um psicólogo, né? Até de um teólogo, fosse uma resposta mais elaborada. Tentaria, no nível da criança, explicar com qual desses membros nós pensamos, né? Com qual dele nós pensamos. Mas o avô, aí sim, com discernimento também, procurou responder para essa criança, apesar de ela já ter a resposta dada por ela mesma, com o auxílio da Bíblia. E é isso que nós vamos fazer hoje. Com o que você pensa? Com a cabeça ou com o coração? Vamos ver então, com o auxílio da Bíblia, qual seria uma resposta para as nossas vidas, não só para uma criancinha, mas para as nossas vidas. É lógico que nós sabemos, né, irmãos, que os sentidos, aquilo que nos faz nos movimentar aqui, pensar, raciocinar, falar, todos esses sinais são emitidos pelo quê? Pela nossa cabeça, né? Os neurônios funcionam para isso, né? E as ligações elétricas aqui são feitas para isso, né? Para emitir ordens. Fala, falo. Fica quieto. Né? Anda agora. Né? São ordens que são emitidas em fração de milionésimos de segundo, sei lá, que fazem tudo esse corpo maravilhoso criado pelo Senhor se locomover. Agora você pode olhar para o teu corpo, não olha para o corpo do pastor. Eu falei corpo maravilhoso, né? Então, você pode olhar para o seu, que o seu eu garanto que é mais bonito que o meu. Enfim, mas tirando a parte estética, esse corpo maravilhoso, corpo, alma e espírito que o Senhor nos fez, nos deu, se move, nós sabemos, através desse sentido aqui. Mas nós não podemos esquecer do coração. Por quê? Olha lá o que fala Jesus Cristo em Mateus 6, 21. O que fala Jesus Cristo em Mateus 6, 21? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o quê? O vosso. Jesus não falou onde estiver o vosso tesouro, estará o seu pensamento, a sua cabeça, seu raciocínio, suas coisas intelectuais. Jesus falou o coração. Então Jesus está dizendo, está afirmando que sentimentos são também, e com certeza aqui no caso espiritual, emitidos e emanam do nosso coração. Coração é amor, né? Coração é tudo isso, né? Desenha coraçãozinho, aquele coraçãozinho com uma flechinha. Aí você já sabe que o cara está apaixonado. Ou que a outra está apaixonada. Não é assim? Desenha aquelas coisas. Vê coraçãozinho em tudo. É a paixão. O coração é usado para descrever vários sentimentos, mas o mais bonito de todos é o amor, né? Que ele é usado. O mais bonito de todos é o amor, é o sentimento altruísta, não é só esse amor eros, né? Mas é um amor ágape, aquele amor um pelo outro, o amor de Cristo revelado através de nós. Que coisa maravilhosa. O coração faz isso. Jesus está falando isso. Então, Jesus chama a atenção de nós hoje para esse fato, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus está mesclando aqui, Jesus falando à multidão no Sermão da Montanha, que vocês já sabem, que faz parte do capítulo 5 ao capítulo 7, né? Jesus cita aqui a importância de ajuntar tesouros aonde? Tesouros no céu, meus irmãos, não tesouros na terra. Pastor, nós estamos no mês da família e é justamente por estarmos no mês da família que nós estamos falando dessa preciosidade, que é o tesouro que nós estamos ajuntando, que nós estamos guardando para a nossa família, para nós e para todos os que nos rodeiam. Jesus chama a atenção da multidão e chama a nossa atenção para os cuidados que nós devemos ter para buscarmos o bem. Olha no versículo, vamos voltar lá, alguém abriu em Mateus? versículo 30,
23. 6, é isso? 23. Olha, depois que Jesus fala no versículo 21, porque onde estiver o teu coração, aí também estará o teu, aliás, teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus continua a falar ao povo. Os olhos, aliás, aqui mais reservadamente, os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, os teus olhos, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Jesus vai trazendo à tona aonde nós estamos. E que tipo de tesouro nós estamos ajuntando para a nossa família, para aqueles que virão, para aqueles que já estão aqui, né? Para os por vir e aqueles que já estão. Que tipo de tesouro eu e você temos ajuntado? Onde estão nossos pensamentos? De onde emana os nossos pensamentos? Do intelecto ou do coração? Né? Porque nós usamos a nossa inteligência, a capacidade, né, que Deus nos deu. Mas se nós, amados, não usarmos o coração para nos relacionarmos, a coisa não vai ficar boa, né? Nós acabamos racionalizando tudo, né? Nós acabamos nos tornando muito frios em vários aspectos, inclusive dentro da igreja e principalmente dentro de casa, onde eu não vejo, onde só você vê o que está acontecendo. Só você e Deus, né? Vamos deixar Deus aqui só de observador. Mas o pastor não vê. O teu líder de célula não vê, né? O que está acontecendo dentro da sua casa, quem vê? É só você. Então, meu querido, se o teu coração não está funcionando como deveria, batendo como deveria, as coisas não vão ficar bem. As coisas não vão caminhar tão bem assim. Principalmente dentro do lugar mais importante para nós. Qual é? A tua casa. Né? A tua casa. Se você sabe disso, então, é importante você começar a olhar para algumas coisas que Jesus mesmo nos fala. No capítulo 12, desse mesmo Mateus, versículo 35, ele diz: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O homem bom tira boas coisas do quê? Do seu bom tesouro. Isso é coração, irmãos. É sentimento. É por isso que esse mundo está desse jeito. É por isso que as coisas estão cada vez nós vemos mais atrocidades cometidas aí, né? Porque da onde deveria estar emanando bons tesouros, está refletindo uma luz, nós podemos dizer assim, uma luz negra, né? Uma luz má, uma coisa que contamina, uma coisa que destrói, aonde deveria estar havendo vida, está refletindo morte. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, do seu coração. O tesouro nosso está no nosso coração. O tesouro nosso está no meu e no seu coração. Amados, então concluindo que é preciso, nós concluímos tranquilamente que é preciso o quê? Saciar a sede do nosso ser. Como? Alimentando o nosso coração com coisas boas e sadias. Esse é um princípio básico do viver. Alimentar o seu coração com coisas boas e sadias. E eu chamo a atenção da amada igreja, dos irmãos e irmãs, das famílias aqui representadas, para esse detalhezinho.
alimentar o nosso coração com coisas boas. O que nós temos feito dentro das nossas casas vai ser com certeza, o fiel da balança. Ou seja, o que vocês têm feito como família dentro das suas casas, como que vocês têm se relacionado, que tipo de programa, principalmente televisão, ou sei lá o que, outro tipo de programa, tem entrado dentro da sua casa, vai ser o fiel da balança da sua caminhada, da sua família, da fidelidade a Deus e, consequentemente, das bênçãos que vêm através desta fidelidade. O que está acontecendo na minha e na sua casa é, com toda certeza, aquilo que será a diferença na minha vida e na vida dos nossos. Os relacionamentos em quatro paredes, né? Como que eles têm sido em amor, como que eles têm sido fundamentados. É isso que é importante. Porque a aparência, todos nós temos, né? Talvez até nós tenhamos aparência boa só. Agora, isso não vai ser de maneira nenhuma importante para minha família ou para a sua família. O que vai ser importante é o relacionamento profundo, legítimo, né, fiel, que é o relacionamento que nós devemos nutrir no nosso meio, principalmente dentro das nossas casas, em amor. Isso vem do coração. Isso vem da conversa. Isso vem do diálogo. Isso vem dos relacionamentos bons, porque o homem bom, do seu bom tesouro, tira boas coisas. Então, amados, diz o versículo 34 desse aqui. Versículo 34 do capítulo 6. Pois do que há em abundância no coração... Vamos conferir se é o capítulo 34 mesmo? Não. Não é não. É outro. Porque o coração fala do versículo, capítulo 7. O coração fala do que, o quê? Tem um ditado aí que diz que o coração fala do que a boca fala, desculpa, o coração não fala. A boca fala do que o coração está cheio. Eu falei para vocês que nem todos os versículos, nem todos esses ditados populares são bíblicos. E a maioria deles não é, né? Aqui, principalmente um que é muito usado aí. Deus escreve o quê? Certo por linhas tortas. Meu Deus. Deus escreve certo. Quem entorta somos nós, né? Então, não tem esse negócio. Agora, esse aqui é bíblico. Olha lá. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Veja que exatamente o que Jesus fala em Marcos, capítulo 7, versículo 21 a 23. Abriram? Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não realizamos muitos milagres. Então lhe declararei, nunca vos conheci. Apartai, eu estou lendo Mateus, desculpe. Apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Eu li Mateus, não foi Marcos, tá? Agora vai para Marcos que eu quero. Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos 7, 21. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus. É da onde? De dentro do coração do homem que procede maus pensamentos. É lá de dentro. E que verdade absoluta que a Bíblia nos revela, né?
Vamos continuar lendo, que eu não preciso nem querer explicar, senão eu vou estragar. Olha aqui. O que procede de dentro do coração dos homens? E a Bíblia explica. As imoralidades, veja lá, irmão, sexuais, né? Os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Outra tradução, mais lida por vocês, pode dizer, do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as invejas, avareza, maldade, engano, dissolução, blasfêmia, soberba, a loucura. E todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Toda essa coisa arada e mais um pouco de todas essas coisas absurdas que nós vemos acontecer no mundo nasce de dentro do homem. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Vocês já pararam para pensar nisso? Tudo. O cara vai lá, rouba, mata, faz, acontece. Tudo isso nasce de dentro para fora. Então, amados, é por isso que Deus nos chama atenção para vigiar sobre o nosso coração, sobre a intenção do nosso coração. Foi falado hoje aqui, na intenção do coração. Deus sabe qual é a tua intenção ao trazer o dízimo e a oferta. Deus sabe qual é a tua intenção ao cumprimentar um irmão, né? E se Ele sabe, você sabe, e se não está de acordo com aquilo que deve ser, né? Com aquilo que Deus requer que seja, o que nós temos que fazer? Nós temos que corrigir a rota. É só isso. Não precisamos se descabelar, nem se desesperar. É corrigir a nossa rota, é colocar o nosso trem no trilho de Jesus e andar nesse trilho. Porque de dentro dos nossos corações saem todas essas coisas. Né? Nós vemos famílias aí sendo destruídas por besteiras, irmãos. Que depois, às vezes, você como conselheiro ou uma conselheira matrimonial, né, você vai lá ver o porquê que aquele casal está se separando. E você, depois que contam a história, um conta a história, o outro conta a história, você diz, não estou acreditando, né? Que é por isso que estão separando, que é por isso que estão brigando. São coisas absurdas, coisinhas. Nem sempre é coisas sérias, nem sempre é coisas que realmente machucou, mas na maioria das vezes são coisinhas absurdas. Especialmente hoje, quando nós temos aí nessa faixa, principalmente na faixa mais jovem, né, esse descompromisso desmedido, né? Casa, se não der certo, olha só a mentalidade que muitos estão vindo ao altar do Senhor, e crentes às vezes. Vou casar, mas se não dá certo, o que eu faço? Separa, vamos para outra. Olha o absurdo que nós estamos vivendo. Nós não podemos permitir mais que os nossos corações e as pessoas da nossa família vivam numa esfera assim, né? Nós temos que corrigir, nós temos que colocar Jesus dentro do nosso lar. Nós colocamos um monte, às vezes, de besteira dentro do nosso lar. Nós temos que jogar esse lixo fora e colocar Jesus dentro do nosso lar. Amados, eu falei de Jesus, porque Jesus é o nosso caminho. Mas quando nós lemos o texto, nós lemos um texto em que o apóstolo Paulo está falando algumas coisas para nós. E eu gostaria que você prestasse atenção. Por que eu dei a introdução, né, com Jesus? Porque só Jesus pode falar do coração da maneira que nós devemos entender. Porque ele foi sem pecado, né? E ele pode falar. Agora, tem ou não razão? Eu quero que você julgue. Tem ou não razão o que o apóstolo Paulo acabou de nos falar?
acabou de nos aconselhar aqui. O apóstolo Paulo diz: pensem nas coisas que são do quê? Do alto. Amados, pensa você, essa semana, quantas vezes você pensou no reino de Deus? Confessa. Não precisa responder. Mas quantas vezes você parou e pensou assim, nas coisas que dizem respeito ao reino de Deus? Pai, o que eu posso fazer? Não para ganhar vidas, discipular, aquela coisa. Não, porque isso daí é consequência. Tudo isso deve ser consequência de uma comunhão com Deus. Mas quantas vezes você teve, a oportunidade você teve, mas quantas vezes você parou essa semana e diz assim: papai, o que eu tenho que tirar do meu coração para me aproximar mais de ti? Né? O que tem que tirar do meu coração? Não o que eu tenho que pôr no coração do outro para ele aceitar o Senhor, para ele começar a caminhar com o Senhor, né? Para ele vir para a igreja, para ele ir para o discipulado, para ele estar numa célula. Não, mas o que eu tenho que tirar do meu coração para que o Senhor habite em mim? Quantas vezes nós fizemos isso essa semana? Quantas vezes você parou e pensou na sua relação com Jesus Cristo? Eu vou mais longe. Quantas vezes você parou essa semana e pensou seriamente, prudentemente, né? Prudentemente e seriamente na sua relação com o mais próximo de você, ou seja, o seu marido, sua esposa, seus filhos, ou seja, com aqueles da sua casa. Quantas vezes você parou, não para conversar com eles, porque isso também é consequência, mas para você parou e fez uma autoanálise de como está a caminhada dentro da sua casa em relação à sua família. Porque você pertence a Jesus Cristo. Amém? Você é um filho de Deus. Então, como que você está sendo testemunha para aqueles bem próximos de você? Para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha. Nós não paramos muito para fazer isso. E a pergunta do apóstolo Paulo essa noite para nós é a pergunta desse menino: com o que nós pensamos? Com o que nós pensamos? Nós pensamos com o coração ou com a cabeça? Com o coração que nós estamos pensando quando nós estamos nos relacionando com os nossos queridos, ou com a cabeça? Ou é com o racional? E depois nós disfarçamos e colocamos Jesus, né, como uns bordões, deixamos bonitinho o quadro para que Jesus permaneça ali. Essa é a grande pergunta para nós, para ser respondida. O apóstolo nos aconselha a pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. Porque se nós pensamos nas coisas do alto, nós começamos a viver as coisas do alto aqui na terra. Deus quer que nós conquistemos uma nação, não é isso? Amém? Você tem que conquistar a nação. Deus tem um propósito para essa igreja nessa cidade, de conquista. Mas como que isso irá se estabelecer? Quando nós começarmos a pensar nas coisas do alto e elas se concretizar nas nossas ações aqui na terra. As coisas do alto vão permanecer sempre santas e fiéis. Agora elas têm que se concretizar aqui na terra através de nós. E quando o apóstolo nos cita, nós lemos esse versículo da epístola, da carta aos Filipenses, eu quero destacar só duas coisinhas. Só duas coisinhas. Eu não estou vendo mensagem no celular, tá? Eu estou vendo horário. Estou sem relógio. Muito bem. Duas coisas que eu quero destacar. O apóstolo não esconde de maneira nenhuma a sua alegria. E isso que eu acho maravilhoso no texto. Ele não esconde a alegria de estar conversando com aqueles da sua casa. Não necessariamente seu irmão de sangue, alguma coisa, mas os da sua casa, aqueles que ele discipulou, os seus discípulos. E ele vai e começa a falar, a descrever isso. Ele diz da sua alegria ao ver os seus discípulos fazendo o quê? Triunfando. Sabe qual é a maior alegria minha, irmãos? Qual é a maior alegria minha? É quando algum discípulo,
algum líder de célula vem e falou, pastor, hoje a minha célula tinha 10 pessoas. Semana passada tinha 2, agora tinha 10. Hoje eu ganhei essa pessoa para Jesus, estou conduzindo. Isso é uma alegria. Para mim é. Uma grande alegria. E o apóstolo estava vendo a coisa acontecer, os discípulos triunfando espiritualmente, ganhando vidas, né? E outra, estando firmes na fé. É importante estar firmes na fé, né? Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, firmes na fé. Firmes na fé. Era só isso aqui. No entanto, eu quero agora salientar esses 2 pontos aqui. Importante. Primeiro, o apóstolo fala do zelo pela unidade e harmonia. Olha o versículo 2, Filipenses capítulo 4. Suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a sua boa convivência no Senhor. Essas 2 mulheres, como cita o texto, elas eram cooperadoras de Paulo, né? Evódia e Sintique. Cooperadoras, ou seja, líderes da igreja de Filipo. E alguma coisa aconteceu, a Bíblia não deixa isso claro, nem mostra. Alguma coisa aconteceu, ou derramou leite, né? Ou falou que o vestido da outra estava muito curto. Alguma coisa aconteceu. Que elas acabaram encrencando. Brigaram. E Paulo diz, não, isso não pode acontecer. Para lá, essas mulheres são amadas. Elas são cooperadoras do Evangelho. Tem que haver o quê? Tem que haver um restabelecimento dessa relação. Tem que haver isso. E Paulo faz isso. Paulo está olhando com zelo para a unidade e a harmonia do corpo de Cristo. Quantos de nós não temos olhado para a unidade e a harmonia da nossa casa? Da nossa própria casa. Não é nem o corpo de Cristo aqui, mas da nossa própria casa. Né? Não olhamos isso com zelo, com temor. Então, Paulo fala isso, ele dirige a igreja de Filipo, cita essas mulheres para que elas restabeleçam a boa convivência. No Senhor. Pois, amados, a casa dividida não subsiste. Né? Não tem como. Não subsiste. Nem aqui, muito menos na nossa casa lá, onde nós habitamos. Em lugar nenhum. Onde há divisão, não há como subsistir. O mesmo zelo pela unidade do corpo de Cristo tem que acontecer nos nossos lares. Tem que acontecer nas nossas casas. Esse zelo tem que ser levado para as nossas casas. Se você ama Cristo, se você diz e vive realmente o amor por Cristo Jesus, você tem que viver isso na sua casa. É pai com filho. É filho com pai. É mulher com marido, marido com mulher. Enfim, esse zelo, essa unidade, essa harmonia tem que existir. Porque problemas vamos ter sempre. Né? Problemas sempre vamos ter. Agora, quem busca com zelo a unidade e a harmonia alcança. Você pode dizer amém? Amados, e somos com certeza chamados a perseverar. O que é perseverar? Persistir, não desistir. Na doutrina dos apóstolos, não é isso? Dentro da igreja? Na nossa caminhada cristã? Na comunhão dos santos e no partir do pão. Esse é o básico para nós vivermos em comunidade. Perseverar na doutrina dos apóstolos foi o que os discípulos fizeram. Só abrir em Atos você vai achar isso. Na comunhão e no partir do pão, ou seja, em tudo. Né? Isso nós fazemos, temos que fazer. Também nos nossos lares. Perseverar.
Por isso, amados, segundo, para isso, nós devemos fazer o quê? Para que isso possa acontecer, zelo e unidade, o zelo pela unidade e harmonia no nosso lar, na nossa casa e também no corpo de Cristo. Para isso nós temos que vigiar. Diga para o seu irmãozinho aí que está quietinho, diga vigia, cara. Vigia porque é laço. Né? Vigia, vigia. Tem que vigiar. Tem que vigiar e vigiar muito. Todos aqui, eu creio que foram resgatados, né? Nós fomos resgatados para viver o nosso dia a dia segundo as virtudes de Jesus Cristo. Nós somos resgatados para isso. Para vivermos todo dia segundo a virtude de Jesus Cristo. Veja o versículo 8 de Filipenses 4. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Olha só. Se você vive isso na sua casa, não tem como não ter felicidade, ter harmonia, ter unidade, ter paz. Não tem, meu irmão. Eu desafio qualquer um aqui, que está buscando com zelo viver isso que o apóstolo fala aqui. Irmãos, ele fala, caros irmãos, absolutamente, diz, ó, concretamente, definitivamente, tudo o que for verdadeiro. E aqui eu não vou definir verdadeiro, senão vamos ficar a noite inteira eu definindo cada trecho desse aqui, né? Cada palavra dessa. Tudo que for honesto. Você entende o que é ser honesto? Diga para a pessoa do lado, você sabe o que é ser honesto? Tudo que for justo. Tu é justo? Que mais? Tudo que for puro, gente, pureza. Tudo que for amável, de boa fama, se houver algo de excelente. Então Paulo falando assim, ou digno de louvor, nisso pensar. Paulo, para não deixar dúvida, ele diz, estou citando tudo que eu sei, mas se por acaso eu estou deixando de escapar alguma coisa, se houver alguma coisa melhor ainda, excelente, nisso pensai. Em que geralmente, infelizmente, muitos têm pensado? A respeito das suas casas, a respeito da caminhada com Cristo, às vezes, mas especialmente nós estamos falando aqui do nosso lar. Né? Muitas vezes nós não temos pensado isso. Muitas vezes nós não temos levado isso para dentro do nosso lar. Levado isso. Tudo que for honesto, puro, amável, de boa fama. Tudo que for verdadeiro, justo. Nisso pensai. Porque quando nós pensamos, quando nós colocamos o coração nisso, quando nós vivemos realmente isso, começa a se concretizar nas nossas vidas aquilo que Deus deseja fazer. E aquilo que Deus deseja, e por onde Deus deseja nos abençoar. É a lógica. É a lógica. Eu quero concluir, amados irmãos e irmãs, dizendo o seguinte. Concluir com o versículo 9 do apóstolo Paulo. Tudo que aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Tudo que aprendestes, tudo que recebestes, ouvistes e vistes. Olha só. Aprender, que mais? Receber é o dar, é o compartilhar, a comunhão, é o compartilhar aqui dos santos, é o partir o pão.
tudo o que ouvistes, tudo o que vistes. Isso, fazer o quê? Praticai. É para pôr em prática. É para pôr em prática. Porque Deus requer de nós é prática, ação. Sabe? Aquele negócio de ação. Bucólico, viver no mundo bucólico para Deus não interessa. Oh, os passarinhos, que maravilha que eu sou um crentinho. Para Deus isso não presta. Porque Deus quer que a gente pratique aquilo que Ele tem nos ensinado. Sem prática, não adianta. Sem prática, nada vai acontecer. Nós temos que praticar, diz o apóstolo, isso praticai. E como resposta a isso, ele diz, e o Deus da paz estará convosco. Se você fizer isso, o Deus da paz estará convosco. Na família é assim. Na família é exatamente assim, nós somos vistos, nos ouvem e praticam aquilo que é bom ou não. É interessante que na nossa família tudo isso acontece. E aqueles menorzinhos, ou uns já grandinhos, barbudinhos, acabam praticando aquilo que veem, ouvem e recebem de nós. Então, amado, para nós encerrar, nós começamos com uma pergunta. Lembra qual foi a pergunta? 1, 2, 3, em coro. Tá bom. Meio desconjuntado esse negócio aí, mas dá para entender que vocês entenderam, né? A gente pensa com o coração ou com a cabeça? Ou pensa com o coração, ou com a cabeça ou com o coração. Tanto faz. A ordem aqui não vai... A ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto. Mas, enfim, a gente pensa com o coração ou com a cabeça? Foi essa a pergunta inicial. E eu quero encerrar com uma pergunta que você vai fazer para o seu irmãozinho aí do lado. Nós fomos resgatados por Jesus Cristo. Nós fomos trazidos à vida por Jesus Cristo. Agora é importante nós pensarmos, irmãos, que tudo que nós aprendemos, recebemos e ouvimos e vimos, se nós temos praticado. E se isso é bom. Se não for bom, presta atenção no que eu vou dizer. Se não for bom, deleta. Ah, porque lá em casa, o senhor não sabe, pastor, é um inferno. Não, inferno não, é sucursal do inferno. Porque o inferno é pior. Não, irmão, deleta essas coisas ruins. Nós acabamos de ver que do coração bom procede boas coisas, né? Do mal não. Então, se de repente a coisa não está boa, você pode tornar ela melhor, né? Ajudar para que ela se torne boa. Agora, é importante nós termos esse entendimento que nós temos que praticar as boas obras. Nós temos que praticar aquilo que nós aprendemos, porque só na teoria não vai dar. Só na teoria nós vamos ficar. Nós temos que praticar aquilo que nós temos aprendido do nosso Senhor Jesus Cristo. E não tem lugar melhor, não tem campo experimental melhor do que a nossa casa. Começa na nossa casa. Não olhando para o outro que está falhando comigo, mas olhando para mim que não estou falhando com ele. E continua assim. Nós temos ainda, infelizmente, o péssimo hábito de culpar o outro por tudo. Ou quase tudo. Não é assim. Não é assim. Hoje eu estava escutando um rap. Samuel agora virou... Como é que é o nome desse negócio? É rapeiro? Só escuta rap. Eu acho que esse troço é do Rafa. Tem que dar um jeito esses dois. Mas é rap gospel.
Né, Rafa? Rap gospel. Aí o cara fala uma música lá que fala de Jó. Quem já escutou aquela lá? Piazada já escutaram, viu? Eu sei, todo mundo que escuta rap aí agora. Né? Então, Jó é aquela música, né? Que fala de Jó. E os caras falam com aquela linguagem deles, de rap, né? Mano. Né? E tux. E aí vai. Aí o cara começa a contar a história de Jó. Aí ele fala toda a história de Jó. E ele chega naquela parte que Jó perdeu tudo. Caiu a casa, tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Caiu a casa e morreu tudo. Aí o cara fala assim, e a gente aí, ó. E a gente aí, ó. Se um filho machuca um dedinho, a gente já fala, ó Deus, não cuidou do meu filho. Todo em mal. Não é bem, não é muito, é por aí, não é bem isso. Ele fala, eu achei o maior barato, o cara fala assim, seguinte, cuida você então. Se Deus não cuida, cuida você então. Amado, Deus tem cuidado de você ou não? Amém? Amém? Então cuida do seu vizinho. Cuida do seu marido. Cuida da sua esposa. Cuida de tudo, porque Deus tem cuidado, né? Vamos entrar numa do que o cara falando, então cuida você. Se Deus não tem cuidado, você acha qualquer coisinha que nos acontece, Deus não tem cuidado. Deus tem cuidado sim. O que aconteceu? Amém? Você entendeu? Gostei desse negócio, cara. Só no culto de jovem eu vou virar repeiro também. Amém? Amados, fala aí para o seu irmãozinho do lado. Aquilo que você recebeu, diga para ele. Aquilo que você ouviu. Aquilo que você viu. Você pode praticar? Amém?